Então, nós, Baby Lab, preparamos um simpósio, daí com mais tempo, com 1h30, para falar outros resultados além desses, né? E um outro dia, o simpósio vai ser feito pelo meu grupo de pesquisa franco-brasileiro, aí com a apresentação das meninas do lado francês. Então, no congresso, nós teremos 2 simpósios sobre pesquisa sobre bebês. Só antes da gente começar, queria dar um contexto que, para mim, a importância da gente poder fazer pesquisa com bebês e divulgar essas pesquisas, que são 2 pontos diferentes, né? Porque muitos laboratórios fazem pesquisa com bebês, eu acho que a diferença deste grupo aqui é que a gente tem realmente a proposta de divulgar essas pesquisas para quem está fazendo clínica com bebês, né? Então, é justamente fazer a ponte entre os resultados das pesquisas e como esses resultados têm efeito no trabalho clínico com os bebês, né? Então, essa ponte, a gente escolheu, então, alguns dados, nós vamos tentar ser breves, manter o nosso tempo aí, para no final poder ter ainda um tempo de diálogo e de troca entre nós. Agradeço a presença de todas e todos que estão circulando por aí e podemos começar. Muito obrigada. Vamos compartilhar a tela. Ok. Opa, acho que tem que voltar um pouquinho. Então, nosso seminário, essa aqui é a foto de algumas integrantes antigas, vocês veem que Isabela estava até grávida na época, a foto não é recente. Seguinte, por favor, então nós escolhemos aqui, em uma determinada ordem, mostrar dados a gente vai começar com a Vera Alexandre, que já defendeu o doutorado dela, é doutora hoje em saúde da criança e do adolescente, pela UFMG, que vai falar dessa influência do diagnóstico pré-natal, da interação do bebê com a mãe, e ela vai apresentar apenas alguns dados da tese dela, porque ela tem muitos resultados que estão agora sendo publicados neste momento em artigo científico. Depois a gente vai passar para os dados que também foram do doutorado da Isabela Marx, que trabalhou com as respostas sensoriais, visuais e auditivas de bebês de 6 a 15 dias, com ou sem suporte dorsal e plantar, ela vai mostrar isso para a gente. Depois passamos a palavra, então, à Gabriela Souza, que trabalhou na monografia de conclusão de curso dela lá do UFMG sobre a sincronia e a iniciativa da interação da mãe com o bebê de 2 a 4 meses de idade. E, finalmente, trabalho super inédito que vai ser defendido segunda-feira por Letícia Viana, doutorado dela. Segunda-feira tem apresentação pública às 9 horas da manhã. A Letícia também, no doutorado dela, fez 4 artigos científicos e nós escolhemos para apresentar hoje um que, para mim, é a cereja do bolo. Vocês vão ver por quê. Então, muito obrigada a toda a equipe e podemos começar. Vera. Vera, você consegue abrir seu microfone? Que eu acho que você caiu, Aí, né? abri, Agora abri. Joia. Então, voltar um pouquinho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mostrando para vocês um pouquinho da minha pesquisa. Como a Érica explicou, é só um recorte do meu estudo. O tema foi a influência do pré-natal, do diagnóstico pré-natal na interação da dia de mãe e bebê. Foi um estudo longitudinal que nós acompanhamos do pré-natal ao primeiro ano de vida do bebê. A hipótese era que se o diagnóstico pré-natal de alteração estrutural pode ter efeitos na condição emocional da mãe e, por consequência, no desenvolvimento do bebê. Então, nós pegamos um grupo de mães num período de emocionalidade mais fragilizado, né? Pode passar. O objetivo foi analisar a influência do diagnóstico pré-natal nas representações maternas e no desenvolvimento da interação da dia de mãe e bebê até o primeiro ano de vida. Pode passar. Então, nós acompanhamos longitudinalmente, desde a fase gestacional até o primeiro ano do bebê, 2 grupos de mães, de díades, né? Inicialmente eram gestantes, do grupo estudo, acompanhadas pelo serviço de pré-natal do Centro de Medicina Fetal da UFMG. São mães que tinham um diagnóstico fetal,
de uma alteração estrutural dos seus bebês. E o grupo controle era um grupo de gestantes do pré-natal também, do Hospital das Clínicas da UFMG, mas do pré-natal do risco habitual, ou seja, sem diagnóstico de alteração. Pode passar. Esse mostra todo o acompanhamento longitudinal desde o pré-natal, onde nós começamos lá na consulta do pré-natal, depois um momento de interação da mãe com o feto. Nós analisamos vários momentos de interação da mãe com o seu bebê, que nós chamamos de díade, né? Mãe e bebê, desde a fase gestacional. Então, um momento lá na fase gestacional e todos esses momentos que vocês podem observar nessa seta. Depois, no momento recém-nascido, 2, 4, 6, 9 e 12 meses de idade. Pode passar. Aqui são fotos dos locais por onde passou o nosso estudo, né? Que começou lá onde acontece o pré-natal, que é o Instituto Geni de Andrade Faria, depois o Hospital das Clínicas, e na Faculdade de Medicina, onde se localiza o Baby Lab, que é o laboratório do bebê. Pode passar. Aqui é o estudo que foi feito com relação à interação da mãe com o feto. Pode passar. Na fase gestacional. E aqui, a partir do nascimento do bebê, nós usamos o Baby Lab. Então, o bebê na fase de recém-nascido, esse momento de interação com a mãe poderia acontecer no hospital ou desde que a mãe o levasse ainda na fase recém-nascido, a partir dessa fase no Baby Lab. Depois com 2, 4, 6, 9 e 12 meses de idade. Aqui é a mãe com o bebê no colo, que era a posição que nós orientávamos a ficar com o bebê recém-nascido. E depois desse momento, aí pode passar, aqui são fotos do Baby Lab, a sala preparada estrategicamente para receber a mãe e o bebê. Vocês podem observar que tem um espelho, essa posição dos móveis, o espelho é para facilitar uma excelente visualização da face da mãe e do bebê. Pode passar. Aqui, então, nós observamos essa interação em 3 diferentes tipos de interação. Então, uma interação livre, mediada, que nós chamamos pelo discurso materno, uma interação mediada por um objeto, que é essa primeira imagem à esquerda. Depois, na terceira imagem à direita, é uma interação mediada pela música, por uma cantiga. Nós nos baseamos num pesquisador também, que ele mostra que favorece diferentes, o brincar relacional do bebê com a mãe. Pode passar. Aqui, então, o critério de inclusão é que os bebês dos 2 grupos, tanto do grupo estudo quanto do controle, eles deveriam apresentar um desenvolvimento típico, tá? Para que a gente pudesse analisar somente a interação da mãe com o bebê, não tivesse um viés com relação ao desenvolvimento. Pode passar. Aqui são os instrumentos utilizados de análise na fase pré-natal. Então, nós utilizamos um instrumento que chama IRMAC, que é uma entrevista realizada com a mãe, depois um momento de interação da mãe com o feto, e 2 escalas, uma escala que verifica a gravidade de ansiedade e uma escala que verifica a gravidade de depressão. Pode passar. E na fase pós-natal, o principal instrumento de análise que nós utilizamos foi o CIB, que é uma escala que verifica a qualidade da interação da mãe com o bebê. Compõe o CIB várias características, vários itens, que nós chegamos a alguns domínios, a qualidade desses domínios que conferem um valor, uma análise quantitativa que vai conferir um valor à interação. Pode passar. Então, nós usamos 2 versões do CIB, uma versão do recém-nascido, que é utilizada para o recém-nascido. O CIB é uma escala de avaliação desenvolvida por uma equipe de pesquisadores, coordenada pela Ruth Feldman. Aí eu fiz a capacitação na França, em 2018, com a Ruth Feldman e sua equipe, para poder utilizar esse método de análise.
Então, nós usamos a versão para recém-nascido, que verifica tanto características categóricas quanto numéricas, pode passar, e uma versão a partir de 2 meses de idade do bebê, que é a versão utilizada até 36 meses. Nesse estudo, foi utilizada até 12 meses de idade do bebê. Então, aqui vocês podem observar que são vários itens, né, com relação ao comportamento do adulto, que no caso do meu estudo foi a mãe, ao comportamento do bebê e ao comportamento da díade enquanto uma unidade. E aí nós chegamos a esses domínios que estão à direita. Vocês podem ver que é sensibilidade, intrusividade materna, o envolvimento, a retirada do bebê e a relação reciprocidade diádica ou estados negativos diádicos. Pode passar. Aqui, só para a gente ter uma visão de como se trata o CIB, né? São vários, como eu falei, são vários itens que nós vamos chegar ao valor de cada domínio, com relação ao comportamento da mãe, do bebê e da díade. Pode passar. Então, chegando aos resultados, né, só um recorte, então, nós verificamos que tanto o grupo controle quanto o grupo estudo, eles não apresentaram diferença com relação ao tipo de representação materna. Lembrem que o nosso objetivo era pegar mães numa condição de maior fragilidade emocional. Então, não houve diferença significativa com relação ao tipo de representação materna entre o grupo estudo e o controle. Pode passar. Com relação à escala que nós usamos de avaliação que verifica a gravidade, ansiedade e depressão dessas mães, aí houve diferença significativa entre os grupos. O grupo estudo apresentou score para ansiedade, para depressão, e o grupo controle não. Pode passar. A partir da análise feita pelo CIB, nós utilizamos outros instrumentos também, mas me detendo ao CIB, a partir de 6 meses, os grupos apresentaram diferença significativa. Até os 6 meses, não houve diferença na qualidade da interação entre os grupos, mas a partir de 6 meses, sim. Nós verificamos domínios que conferem uma qualidade positiva à interação com maior pontuação ao grupo estudo, que foi um resultado extremamente surpreendente, né? Então, nós observamos que houve uma diferença significativa com relação ao domínio, que é a sensibilidade materna. As mães do grupo estudo apresentaram uma pontuação maior com relação à sensibilidade materna. Os bebês do grupo estudo apresentaram, consequentemente, um envolvimento maior na interação. E os domínios que conferem características mais negativas à interação foram atribuídos ao grupo controle. Pode passar. Então, aqui só para vocês verificarem, né, através dessa representação do gráfico, então, aos 9 meses, a gente observa os domínios que tiveram diferença significativa, e aqui vocês podem ver que o grupo estudo, não sei se está dando para visualizar, mas apresenta, os grupos praticamente se sobrepõem, mas apresenta a diferença significativa com relação à sensibilidade materna, ao engajamento social do bebê, e estados negativos diádicos e ao grupo controle, tá? Pode passar. Aos 12 meses também, tá? Nós observamos diferenças em alguns domínios que conferem melhor qualidade de interação ao grupo estudo e domínios que conferem qualidades negativas ao grupo controle. Pode passar. Aqui só para mostrar, porque não dá para mostrar tudo, então na interação mediada pela cantiga também houve diferença significativa. Na verdade, nós não observamos uma diferença importante com relação ao tipo de interação. Nós vimos que tem interação que ela favorece mais ao lúdico, por exemplo, a situação mediada pelo objeto, a cantiga, nós verificamos que ela favorece essa entrada ao lúdico, mas não houve diferença com relação à qualidade de interação atribuída a esses diferentes tipos a mediada pelo objeto, pela cantiga e com o discurso materno. Pode passar.
Então, concluindo, né, esse resultado que, na verdade, nos surpreendeu, nós vimos que faz toda a diferença, né, diante de todas as considerações da discussão dos resultados, concluiu-se que a diferença encontrada entre os grupos de estudo e controle destaca a relevância do cuidado individualizado com a dia de mãe e bebê, dos acontecimentos da fase gestacional e da atuação do bebê como um participante ativo em todo o processo pré, peri e pós-natal. Pode passar. Concluiu-se que os efeitos do diagnóstico pré-natal tornaram-se evidentes em algumas etapas do desenvolvimento, provocando diferenças significativas que revelam a qualidade das interações da dia de mãe e bebê. Os instrumentos de análise dos dados coletados neste estudo garantiram achados essenciais à compreensão dos recursos comunicativos usados pelo bebê e sua mãe, na complexidade da sincronia das primeiras relações. Estas relações estruturam e edificam o bebê, que, por sua vez, participa ativamente de todo o processo. Pode passar. Então, portanto, o presente estudo reconhece a necessidade da continuidade de novos estudos, possibilitando cada vez mais uma melhor compreensão desta fase inicial do desenvolvimento do bebê na relação interativa com o outro. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao próximo. Olá, Isabela Max. Muito obrigada, Vera. Acho que a gente vai, depois das 4 apresentações, ter um tempo para discutir. Tá ótimo. Então, Isabela Max. Boa noite a todos, né? Meu nome é Isabela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Érico, o Instituto Langage, Lacos de Bebê, por essa noite de troca de conhecimentos aqui no Seminário Aberto. Então, o primeiro estudo que eu vou apresentar é sobre as respostas sensoriais auditivas e visual em lactentes de 6 a 15 meses, com e sem apoio dorsal e plantar. Foi um estudo desenvolvido por mim, pelos professores Cirlei, Galton e Érica Parlato. Um estudo que foi financiado pela CAPES. Pode passar, por gentileza. Então, a integração de informações através de modalidades sensoriais em percepções unificadas é um processo sensorial fundamental no qual se baseiam os processos cognitivos. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar respostas auditivas e visuais sensoriais em lactentes de 6 a 15 meses, com e sem apoio dorsal e plantar. Foi um estudo de caráter observacional analítico transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, uma amostra composta por 70 lactentes de 6 a 15 meses, recrutados em creches filantrópicas de Belo Horizonte e região, e todos os lactentes foram submetidos à triagem auditiva neonatal universal e ao teste do reflexo vermelho ao nascimento. Cada bebê teve um encontro único de 30 minutos, ou que foi feito no Baby Lab ou na creche. Então, como os métodos de descrição dos nossos resultados, a gente utilizamos inicialmente uma anamnese feita com o cuidador ou responsável do bebê, e fizemos também a avaliação do comportamento auditivo, pode passar, que é um processo subjetivo, um procedimento subjetivo realizado em lactentes de 0 a 24 meses. Pode passar, Gabriela. No caso da nossa pesquisa, a gente utilizou como instrumentos de avaliação tanto o guiso quanto o SIM. Então, nessa figura 2 e 3, mostra um bebê de 10 meses sendo submetido à avaliação do comportamento auditivo. Fizemos também a avaliação da acuidade visual, onde utilizamos como teste de detecção visual o Lia Greetings, onde se utiliza nas 4 orientações visuais, pode passar, Gabriela, as pás, né, denominadas de pedals, onde essas pás, elas são listradas de preto e branco e uma outra cinza, para a gente poder fazer a avaliação da acuidade visual. A pesquisa ela foi desenvolvida num ambiente tranquilo, uma distância pode passar de 43 centímetros da pesquisadora com o bebê, e a pesquisadora usou roupa preta para não ter contraste visual. O outro método da nossa variável que a gente avaliou foi o apoio dorsal e plantar, que fizemos de uma forma randomizada. Então, o apoio dorsal e plantar, pode ir passando, porque eu vou mostrar nas fotos o que seria o apoio dorsal e plantar. Então, nas figuras, mostra-se que o apoio dorsal é esse apoio, pode ir passando, Gabriela, que vai ter umas setinhas, que o apoio dorsal é o apoio que é dado nas costas,
onde o bebê, neste caso, está apoiado com as suas costas no abdômen do cuidador ou do responsável, e o apoio plantar é quando os pés eles estão apoiados sobre o joelho do cuidador e envolvidos pelas mãos da mãe ou cuidador. Pode mostrar que a setinha vai mostrar onde está apoiado, o apoio plantar e dorsal. Em relação sem o apoio dorsal e plantar, então, na próxima figura, pode ir passando tudo, por favor. Então, em relação sem o apoio dorsal e plantar, sem o apoio dorsal é quando o bebê ele está afastado do colo do cuidador. E sem o apoio plantar é quando os pés eles estão pendentes no colo estão pendentes e não envolvidos pelas mãos da mãe do cuidador. Então, na figura aí mostra, né, à esquerda, o teste do Lear Greetings, que é um teste de acuidade visual, e no outro, o teste da avaliação do comportamento auditivo. De acordo com as nossas análises estatísticas, nós avaliamos 70 bebês, 65 bebês foram submetidos à avaliação visual e 61 à avaliação auditiva. Utilizamos também como análise para comparação das variáveis quantitativas o ELAM. Então, essa é a tela, o print screen do ELAM. E como a nossa análise, pode passar, e como a nossa análise estatística, primeiramente fizemos a descrição dos dados para variáveis quantitativas, depois a descrição da mediana, devido à distribuição não normal, utilizamos o teste Sharif-Wilk, e para comparação das variáveis quantitativas, utilizamos o teste de Wilcoxon para distribuição não normal para grupos pareados. A gente avaliou, neste caso, a latência, que seria quando a estimulação auditiva e visual é dada pelo pesquisador ao momento da resposta auditiva e visual por parte do lactente. Então, como os nossos resultados, na tabela 1, vai mostrar a comparação das variáveis auditivas entre categorias com e sem apoio, e a gente observou que teve, sim, uma significância estatística devido a uma resposta com menor latência. Na tabela 2, mostra a comparação das medianas das variáveis auditivas entre as categorias com e sem apoio dorsal, e a gente obteve também um significado clínico, porque das 12 variáveis, 7 apresentaram uma resposta com latência menor. Na tabela 3, vai ser a mediana das respostas visuais com e sem apoio, e a gente também obteve o significado clínico com apoio dorsal devido a essa resposta com a latência menor. Alguns autores, como Stevenson, 2014, fala que a integração dos estímulos visuais e auditivos é importante, por exemplo, a percepção de fala, que eu tenho um componente visual e um componente auditivo. Um trabalho feito por mim, pela professora Érica Parlato, em 2015, mostrou que não houve diferença significativa da duração da fixação ocular nos estímulos visuais com e sem apoio. Então, esses dados corroboram com o nosso estudo. E um estudo também de Ringross, 2017, que avaliou 85 adultos, eles viram que os níveis médios de pressão arterial sem o apoio dorsal foram ligeiramente maiores do que com. Então, a pressão arterial durante essa medição é importante que o adulto ele esteja com o apoio dorsal. Um outro estudo que vamos apresentar é a resposta de orientação e fixação visual a experimentos visuais em crianças com e sem apoio dorsal e plantar, que foi um estudo feito por mim, pelo professor Galton e pela professora Érica Parlato, financiado pela CAPES. Um grupo de pesquisadores de Roterdã, da Erasmus Medical Center, em 2014, relatam que o processamento de informações visuais é um pré-requisito para interação e interpretação do ambiente. Um artigo publicado pelo professor Galton e pela professora Érica, em 2016, relata que o pobre contato visual de lactentes pode gerar confusão que leva à suspeita de autismo. Boulanger e Pri, em 2000, relatam que a hipótese que o autismo seria caracterizado por uma desregulação postural. Um estudo também feito por mim e pela professora Érica, em 2015, relata que pesquisa de movimentos dos olhos e comportamento visual em crianças autistas prevê importantes insights sobre a natureza e as causas do comportamento anormal do olhar. Kocher, em 2016, relata que vários métodos diagnósticos estão disponíveis para avaliar deficiências oculomotoras e visuais em crianças. Então, o objetivo desse estudo foi relatar a influência positiva do apoio dorsal e plantar na entrada sensorial visual durante tarefas visuais.
Foi um estudo observacional transversal, aprovado pelo COEP da Federal. Foram 2 tarefas visuais em 2 diferentes amostras. O experimento 1 foram 10 lactentes de 6 a 15 meses. O experimento 2 foram 10 crianças autistas de 2 a 5 anos. Foram experimentos randomizados, com e sem apoio dorsal e plantar. Os lactentes foram submetidos ao teste do reflexo vermelho e as crianças tinham que ter uma visão normal ou corrigida ao normal. Pode passar nas fotos. Então, no experimento 1, utilizamos o Lia Greetings, e no experimento 2, pode passar, utilizamos o eye tracking. A variável que avaliamos no experimento 1, pode passar, Gabriela, foi, por favor, tanto nos 2 grupos com e sem apoio dorsal e plantar, a variável do experimento 1 foi a latência, e do experimento 2 foi a duração da fixação ocular. Como resultado, a tabela mostra a média da resposta de latência para os bebês com e sem apoio. Obtivemos um significado clínico, porque de 6 dos 10 bebês avaliados apresentaram uma resposta de latência menor. Na tabela 2, a comparação com e sem apoio dorsal em autistas, durante todas as tarefas visuais, obtivemos um significado clínico devido ao aumento na duração da fixação ocular com apoio dorsal. Então, o grupo, né, de pesquisadores de Roterdã relata que mediram as respostas da orientação ocular aos estímulos visuais em crianças com deficiência visual usando rastreamento visual. Nenhuma das medidas diferiu significativamente entre as 2 sessões. Então, esses resultados também estão de acordo com o que a gente fez no nosso estudo. Pode passar, por gentileza. E a gente chega com uma conclusão desses estudos que o apoio dorsal, seja pelo colo materno, o melhor ajuste do encosto de cadeira de rodas, o melhor ajuste do encosto de uma cadeira, da cadeira utilizada em situações diárias, o melhor posicionamento do bebê na incubadora, além do suporte adequado aos pés, são situações com efeito positivo. O aumento da atenção visual no autismo, ele é importante, porque uma das características clínicas mais proeminentes no autismo é a diminuição ou ausência do contato visual. E nos lactentes, uma melhor resposta visual e auditiva favorece as relações, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem. Essas são as nossas referências utilizadas nesses estudos. Muito obrigada. Obrigada, Isabela. Então, agora a gente passa a palavra a Gabriela Souza. Boa noite a todos. Em nome do Baby Lab, quero agradecer ao espaço. Para a gente é um prazer muito grande trazer um pouco do nosso trabalho para vocês. O meu estudo ele é intitulado Sincronia e Iniciativa na Interação Mãe-Bebê aos 2 aos 4 meses de idade, e ele foi um recorte do grande estudo que a Vera apresentou no início. Ele foi construído por mim, pela Vera, pela Sigley e pela professora Érica. Um minuto, que o slide não está passando. Érica, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo porque parou de passar. Bem na sua vez. Ok. Então, no nosso estudo, a gente começa falando já de sincronia, porque sabemos que a interação vocal nos primeiros meses de vida ela é regulada bidirecionalmente. Então, a gente tem o bebê como participante ativo de forma multimodal através da sua subjetividade. Então, nós temos estudos que mostram, né, que já aos 2 dias de vida, os bebês, mais do que imitar, já são capazes de provocar o outro com uma imitação para dar continuidade a uma interação. Então, isso já mostra para a gente o quão tenro é esse desenvolvimento da iniciativa de comunicação do bebê. De acordo com Feldman e St. George, a gente tem algumas considerações sobre a interação mãe-bebê, que ela acontece de forma rítmica, sincrônica, com co-ocorrência de comportamentos, afetos, ritmos biológicos e também com regulação mútua dos interesses e sentimentos.
Pensando nisso, o objetivo do nosso estudo foi descrever e comparar o engajamento social de bebês típicos, então saudáveis, dentro do esperado para o desenvolvimento, junto das suas mães, com ênfase na iniciativa de comunicação e no grau de sincronia na interação mãe-bebê. Além disso, com objetivos secundários, observar e mensurar as vocalizações, o grau de reconhecimento e substituição materna na interação e comparar todas essas variáveis nas duas idades analisadas, que foram 2 e 4 meses de idade. Como métodos, foi um estudo quantitativo, longitudinal, porque foram os mesmos bebês aos 2 e aos 4 meses, 25 dias de mãe e bebê, que foram observados nesses dois momentos, usando o CIB, que foi um instrumento que a Vera abordou, utilizou no estudo dela, o Code Interactive Behavior. E, então, a parte do estudo a Vera já apresentou o título base, do estudo. E como etapas mesmo da pesquisa, nós começamos com o recrutamento e agendamento que foi feito no Hospital Geni de Andrade, antes mesmo dos bebês nascerem, porque a pesquisa da Vera começou intraútero ainda, E aí, a partir disso, os bebês já eram agendados as suas visitas ao Baby Lab, onde aconteceram testes de triagem de desenvolvimento para observar se realmente aquele bebê entraria em um grupo controle. A interação mãe-bebê foi a terceira etapa, foi filmada a interação mãe-bebê, e depois foi realizada a análise a partir do instrumento CIB, e por fim, a análise estatística com o teste T-Student. Aqui é um esquema da sala que a Vera apresentou, padronizada realmente para todas as díades da mesma forma, e nós realizamos 9 minutos de filmagem. Então, 3 minutos de interação livre, 3 minutos de interação com o objeto e 3 minutos com a música Parabéns, por ser uma música popular que todas as mães sabem cantar. Com relação à análise do vídeo, não vou me estender no CIB que a Vera já explicou. A gente, só um ponto assim, que talvez vai facilitar para entender os nossos resultados, é o score, que é de 1 a 5. Então, quanto mais próximo de 5, maior a frequência daquele achado no CIB. E quais foram os itens escolhidos para o nosso estudo? Então, meu estudo no recorte, nós escolhemos 8 itens. Para o bebê foram 3, o olhar, a vocalização e a iniciativa. Na mãe foi o reconhecimento dos sinais comunicativos do bebê, assim como a substituição desses sinais durante a interação. E os itens diádicos foram a reciprocidade, regulação e fluência. Então, vamos aos resultados. Pensando primeiro no olhar, a gente encontrou uma diferença estatisticamente significante entre 2 e 4 meses, no momento de cantiga da música. E a gente discutiu esse resultado com a literatura, que traz o seguinte: Trevartan já pontua que o bebê é capaz de compartilhar visualmente a atenção, então compartilhar o olhar já aos 2 meses. E foi algo que a gente encontrou. Os bebês aos 2 meses tiveram frequências médias de troca de olhar. E aos 4 meses, frequências altas. E a Feldman, que é a autora do instrumento, ela relata que por volta dos 3 meses que começa a ser observada essa coordenação do olhar de uma forma, da forma típica. Então, talvez isso tenha relação com os nossos achados de realmente um aumento da frequência aos 4 meses. Já nas vocalizações, nós não encontramos diferença significante. Ambos apresentaram frequências muito parecidas de vocalização e são resultados similares aos estudos de Gracier 2015, Parlato Oliveira 2000 e Lima 2016. E sobre vocalizações, é importante destacar a protoconversação, que é um marco do desenvolvimento nos 3 primeiros meses de vida, realmente em torno da relação face a face, as trocas face a face, que é a troca primordial nesses 3 primeiros meses. Partindo para a iniciativa, que foi a outra variável em relação ao bebê, nós também encontramos uma diferença estatisticamente significante entre 2 e 4 meses. Ambos iniciaram a interação, mas os bebês de 4 meses iniciaram de forma mais frequente. Nos momentos, a diferença foi nos momentos livre e com objeto. No momento da música, essa diferença não aconteceu. E discutindo em torno dessa diferença na iniciativa, a literatura mostra realmente que essa iniciativa tem um desenvolvimento mais expressivo entre 3, 7 e 8 meses, de acordo com o Feldman. Porém, a gente já vê essa iniciativa, como o Trevartan também pontua.
E aos 2 meses, já nos 2 meses, aos 2 meses, o que a gente observou de mais iniciativa nos momentos livres e com música, e já aos 4, nos momentos livres e com objeto, nós discutimos com o que Trevartan fala em relação ao crescimento gradativo do interesse em jogos multimodais. Então, o bebê aos 4 meses começou a se interessar por outros itens que não somente a face a face. Então, compartilhar a atenção por meio de um objeto de forma mais multimodal, além da interação face a face. Em relação ao reconhecimento e à substituição materna, nós não encontramos diferença significativa, mas qualitativamente falando, nós vimos uma diferença das médias quando o bebê se aproximava dos 4 meses. Já aos 4 meses, as médias de substituição materna dos sinais comunicativos diminuíram. A mãe teve médias de reconhecimento maiores quando o bebê estava um pouquinho mais velho. E o que é super legal é que na DIAD a gente não viu diferença também. Então, é o que Trevartan pontua, Trevartan 2019, sobre a existência de momentos de sincronia já nas idades bem precoces, bem cedo mesmo. Já aos 2 meses a gente observou graus médios e altos de sincronia entre a mãe e o bebê. Como conclusão, eu gostaria de destacar que foi algo que a gente discutiu bastante do meu trabalho, os melhores resultados na interação livre. Isso nós discutimos pensando realmente na possibilidade de obter mais reconhecimento da mãe para o bebê, de mais liberdade para a díade e também do interesse maior em compartilhar face a face nesse momento, por isso a interação livre. E esses dados trazem uma luz para a gente na clínica para pensarmos no modelo orientação, que realmente não é o mais efetivo quando nós pensamos na interação pais e bebês. Meu muito obrigada, as referências. Muito obrigada. Gabriela, muito obrigada, Gabriela. Então, agora passamos a palavra à Letícia Viana. Boa noite, tá? Primeiramente, obrigada, Érica, pelo convite. O título do trabalho que eu vou apresentar hoje é habilidade... Só um minutinho. É a habilidade pragmática da linguagem e os sinais enunciativos de aquisição de linguagem em bebês irmãos de crianças autistas. Esse trabalho ele foi produzido por mim e pela Érica. Pode passar, Gabi. Eu acho que muda o microfone e dá problema. Só um minutinho. Ok. Então, eu já vou falando algumas coisas. Esse trabalho, gente, ele faz parte de um projeto maior, tá? De um trabalho que a gente fez com bebês irmãos de crianças autistas. A gente sabe pela literatura que os irmãos de autistas, eles têm uma chance maior de também desenvolver o transtorno do espectro do autismo quando comparados a crianças que têm irmãos sem o diagnóstico de autismo. Por isso, então, o interesse em pesquisar esses bebês, irmãos de autistas, no intuito aí de uma melhor compreensão desses sinais iniciais de crianças que possam vir a receber um diagnóstico de autismo, enfim. Então, vamos lá. O bebê ele vai utilizando a linguagem com funcionalidade e intenção, se fazendo comunicar e provocando ativamente o outro por meio do seu corpo e dos seus recursos disponíveis. A habilidade pragmática, ela envolve tanto meios comunicativos verbais quanto meios comunicativos não verbais. E ela diz respeito à intenção comunicativa, a essa provocação, a essa iniciativa, né? E o uso apropriado da linguagem no contexto. As habilidades pragmáticas da linguagem, elas são essenciais para o desenvolvimento infantil e qualquer perturbação nessa habilidade pode ser um indicador do autismo e é uma característica observável nos quadros autísticos. Pode passar. Então, o objetivo do nosso estudo foi, na verdade, analisar de maneira descritiva o comportamento da habilidade pragmática nesses bebês, irmãos de crianças autistas, e também fazer uma correlação estatística entre o resultado da análise pragmática com a aplicação de um outro protocolo, que é o SIAL, que é Sinais Enunciativos de Aquisição de Linguagem. Pode passar. Então, foi um estudo epidemiológico, analítico transversal, foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG e pelo Comitê de Ética da FEMIG, porque foi esses dois locais nos quais a gente coletou dados, tá? Então, os participantes da nossa pesquisa são famílias,
né, que tinham bebês e ou crianças, porque são crianças de 0 a 30 meses, e uma criança mais velha com o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo ele foi realizado do irmão mais velho em momento anterior à pesquisa por médicos psiquiatras, infantis ou neurologistas. Então, a gente incluiu nessa pesquisa famílias que tinham um bebê de até, né, de 0 a 30 meses de idade, com um irmão mais velho com o diagnóstico de autismo. No caso do bebê, foco da pesquisa, a gestação havia de ser acima de 37 semanas, nenhuma alteração auditiva e visual no bebê e ausência de qualquer desordem genética no bebê. Pode passar. A nossa pesquisa ela aconteceu, então, em 2 momentos. No primeiro momento, no atendimento ambulatorial do irmão mais velho, a família que se encaixava dentro dos critérios de inclusão, ela era convidada a participar da pesquisa. E num segundo momento, então, a família vinha ao nosso encontro com o bebê e era onde a gente aplicava, então, tanto realizava a análise pragmática e o CIAL, que é esse outro protocolo. Pode passar. Esse daqui é o CIAL. Ele é aplicado de 2 meses a 12 meses de idade. Ele é aplicado através da interação espontânea, no caso, entre a mãe e o bebê. E ele é um protocolo preditivo. Então, na verdade, a presença dos sinais indicam que a criança está se desenvolvendo bem em relação à linguagem. E a ausência desses sinais, na verdade, a ausência de 2 ou mais sinais, pode ser indicativo aí de algum risco na aquisição da linguagem. Pode passar. E esse é o protocolo da pragmática, né? O protocolo da pragmática, ele vai analisar aspectos funcionais da comunicação através de uma filmagem de interação espontânea, tanto quanto o CIAL, e ele vai avaliar aspectos linguísticos e não linguísticos da comunicação. Então, ele vai avaliar os meios comunicativos que criança e adulto, no caso a mãe, usam para interagir, se um meio comunicativo vocal, verbal ou gestual, e quais funções comunicativas tanto mãe e bebê usam ali na interação, com qual função tem ali o bebê ou a mãe na hora de comunicar com o outro. Pode passar. E esse protocolo, embora ele não sugira um resultado final, ele sugere padrões que são observados nas crianças, né? O que comumente a gente encontra. Surpreendentemente, a gente encontra nesse nosso estudo um comportamento em relação à análise pragmática desses bebês que são considerados de risco, né, por terem uma chance maior de desenvolver o autismo. A gente encontra, então, um comportamento superior ao que sugere o teste. Então, a gente tem aqui nessa tabela um perfil geral do que a gente encontrou dessas crianças. Então, a gente tem aí um total geral de atos comunicativos, que é quando a criança vai comunicar com o outro, isso é um ato comunicativo. A gente tem um total geral de 830 atos comunicativos. A análise pragmática, ela foi realizada a gente analisou 3 minutos mediais de uma interação de 9 minutos entre mãe e bebê, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou já falar das funções comunicativas para a gente poder passar para o próximo. As funções comunicativas mais utilizadas por esses bebês, porque que nós estamos falando somente dos bebês, foram as funções comunicativas de reconhecimento do outro, que é quando o bebê ele demonstra, usando o meio comunicativo na qual cabe a ele, verbal, vocal ou gestual, o reconhecimento do outro ali, diante de uma solicitação da mãe, no caso. O exploratório, que é quando ele está explorando um objeto ou observando a situação. Pedido de rotina social, que é quando o bebê, através dos seus recursos disponíveis, ele convoca o outro a uma interação e a continuidade dessa interação social. O não focalizada, que aí era esperado que os bebês manifestassem, que é quando o bebê está vocalizando ou olhando, observando algo, mas sem intenção comunicativa. Pedido de objeto, que o próprio nome já diz o que significa. Jogo compartilhado, que é quando mãe e bebê estão numa troca conjunta, numa brincadeira conjunta. E expressão de protesto, que é quando algo foi sugerido para o bebê e ele provavelmente não quis dar continuidade àquilo. Então, o uso dessas funções nessa população já é surpreendente, porque o teste sugere o uso da função exploratória praticamente somente até os bebês de 6 meses de idade. Pode passar, Gabi.
E aqui a gente tem o padrão que a gente observa sugerido pelo teste, que é esse padrão de normalidade, de atos comunicativos por minuto, que é esperado na faixa etária de 0 a 3 meses, 4 a 12 meses e 13 a 30 meses. E aí, circulado em vermelho, a gente tem a média e o mínimo do que a gente encontrou nessa população de bebês considerados de risco para autismo. Então, observa-se que a gente encontrou uma média muito superior ao que o teste sugere. Pode passar, Gabi. Aqui a gente tem um gráfico onde a gente fez, então, a correlação estatística dos dois protocolos que foram utilizados, que é a análise pragmática e o CIAL, né? E aí a gente tem que observar esse gráfico, na verdade, na vertical. Então, a gente observa essa listrinha do meio, seria a mediana. Se a gente seguir ela até o final, a gente vê que quanto menor... Deixa eu só mudar minha tela aqui. Quanto menor os atos comunicativos por minuto, a mediana, que é esse risquinho preto, se aproxima, então, segundo o protocolo CIAL, de um risco maior dessa criança para aquisição de linguagem. No mesmo tempo, da mesma maneira que na segunda figura, quando a gente pega aqui o quadrinho verde e a gente desce essa setinha do meio até embaixo, a gente vê que quanto menor o espaço comunicativo ocupado pela criança, ela também se aproxima mais, segundo o protocolo CIAL, de um risco para aquisição de linguagem. E, da mesma maneira, na terceira figura, olhando o quadrinho verde, quando a gente pega a linha preta, a gente vê que quanto menor o total de uso de funções comunicativas pela criança pelo protocolo da pragmática, ela também se aproxima de um maior risco de aquisição de linguagem pelo protocolo CIAL. Esses dois protocolos, eles partem da observação da interação inicial do bebê, no caso a mãe. E isso faz uma diferença entre eles em relação aos demais protocolos que avaliam o desenvolvimento infantil, que focam em sintomas exclusíveis observáveis no bebê. Aqui, esses dois protocolos, a gente está trabalhando com a interação, com a observação da interação inicial do bebê com a mãe. Pode passar. Aqui a gente tem um correlograma só da análise pragmática, que é legal a gente observar que, quando a gente tem aqui, vou citar primeiro, o XP é uma função comunicativa do protocolo da pragmática, que significa exploratória, que é a criança explorar os objetos, explorar as situações. Quanto mais a criança usa essa função comunicativa, diminui o uso de todas essas funções comunicativas em vermelho. Então, esse protocolo, ele me permite uma análise muito particular e singular de cada caso. E aí ele me permite ver quais funções comunicativas a criança usa, quais funções comunicativas ela poderia estar usando, quais funções comunicativas a gente tem uma correlação positiva e negativa, e isso, então, permite uma melhor análise clínica do caso. Pode passar, Gabi. Travou? Acho que está no final, não está, Letícia? Está no final, posso falar. Ok. Tá, o que a gente consegue concluir com esses achados é que os resultados, eles nos demonstraram que o desempenho comunicativo dessas crianças consideradas de risco, elas são surpreendentes em relação ao que é sugerido pelo protocolo específico da pragmática, tá? A análise pragmática crítica, baseada nas descobertas atuais e científicas sobre os bebês, garantiu resultados que enriquecem a aposta feita sobre a efetividade das intervenções precoces, tá? A gente concluiu que existe uma correlação estatística positiva entre os dois protocolos, e aí isso nos permite uma análise, uma aplicação conjunta deles, para ter uma análise complementar de cada caso. Já voltou aqui. Então, o reconhecimento das competências dos bebês, ele transforma a clínica. Então, o conhecimento de todas essas pesquisas que a gente vem fazendo sobre os bebês e o conhecimento de todas as pesquisas que vêm sendo feitas com bebês, transforma a clínica e nos permite uma análise cada vez mais crítica das reais competências dos bebês. Os nossos resultados, eles não eliminam a necessidade de avaliação do desenvolvimento inicial de habilidades pragmáticas em crianças pequenas, com históricos familiares de autismo, mas os seus resultados nos permitiram observar que esses bebês estão ali agindo e interagindo com o mundo e provocando a continuidade da interação. É isso, obrigada. Muito obrigada, Letícia.
Acho que a Júlia já está aqui, é o folder do evento, né, que a gente tem, então, 7 a 10 de julho, onde muito vai ser falado em torno do bebê, de forma transdisciplinar, né, 4 dias aí intensos de atividades. O chat já está aberto, né, Júlia, enquanto as pessoas começam a se movimentar, fazer questões, Isso. comentários, eu queria pontuar aqui, né, algumas questões, vou tentar ir de trás para frente, está mais fresquinho na nossa memória. Primeiro, para mim é muito prazeroso, né, ver todas as alunas, ex-alunas produzindo, divulgando, né, então quero agradecer imensamente a disponibilidade de cada uma delas. E a Letícia Viana, ela defende doutorado segunda-feira, então esses são dados assim saídos do forno e realmente para mim é a cereja do bolo, né? Eu acho que a Letícia Viana fez 4 artigos para o doutorado dela, esse é um dos artigos. E eu acho que a pragmática, né, o protocolo da pragmática, ele foi criado pela professora Fernanda Adré Fernandes, da USP, São Paulo, e isso aí no finalzinho do século passado. E a gente vê como naquele momento o bebê ainda não era reconhecido como um sujeito participante da díade. E aí o que era esperado, nós vemos lá a quantidade de atos comunicativos esperados e quais funções comunicativas ele podia fazer, inclusive destacando que uma delas se chama, como é que é? Não Pedido, focalizado, pedi- Letícia? pedido de rotina social? Não, não focalizado. Que seria algo não intencional por parte do bebê, que hoje é impossível da gente aceitar, né? Como teria ali algum ato comunicativo do bebê que não fosse intencional, dirigido ao outro. Então, o trabalho da Letícia Viana vem mudar, vem atualizar o que foi pensado no final do século passado em relação à forma como o bebê interage conosco. Acho que um outro ponto interessante que a Letícia destacou é que são instrumentos que a gente tem usado que permite estudar o caso a caso, né? Então, aquela possibilidade de pensar, não, mas quando se faz pesquisa, a gente está só trabalhando com média, a gente só está vendo o que a média dos bebês faz. Não, quando vocês viram, por exemplo, o uso que a gente faz de um software que se chama Elan, ele permite fazer microanálise do bebê, né? Então, de ter uma cena filmada daquele bebê e trabalhar com uma microanálise do que está acontecendo ali naquela cena. Ou quando a gente vê na questão da pragmática, como a Letícia Viana mostrou no final, a gente pode ver para aquele bebê quais são os atos comunicativos mais frequentes, quais são as funções e por qual meio ele se comunica. Então, isso nos permite realmente ver o que o bebê está fazendo, né? Então, são pontos aí que eu gostaria de destacar. O trabalho da Gabriela, que trabalhou muito em parceria aí com a Vera, que tem uma coleta de dados imensa, que a gente vai continuar analisando o resto das nossas vidas, né, Vera? Mas o destaque que a Gabriela fez com 2 e 4 meses é formidável, porque a gente está mostrando que, assim, bom, o bebê de 4 meses faz isso, ok, e com 2 também, né? Então, a hora que ela vai lá e diminui, porque 2 é a metade da vida do bebê de 4. E nós vemos o quanto, principalmente na situação de interação livre, ele é presente. E não apenas ele responde, como ele toma a iniciativa dessa troca com o seu cuidador, né? Então, o trabalho da Gabriela contribui muito para a gente diminuir essa faixa etária e aumentar a nossa expectativa do que faz o bebê. O trabalho da Isabela Marx vai mais do ponto de vista sensorial, de percepção e de como tudo está imbricado, tudo é multimodal. Como a gente pode oferecer um apoio dorsal, vocês viram lá, né, para o bebê, um apoio plantar, ou seja, você está oferecendo um contorno, você está dando outras entradas sensoriais para esse bebê, né, em relação ao tato, por exemplo, e como isso altera os resultados de exames de audição e visão. Então, é essencial ter esse conhecimento para a gente pensar que qualquer um de nós aqui que trabalha com o bebê tem que considerar o contexto deste bebê quando pensa no resultado de uma avaliação, seja ela auditiva, visual ou de outra natureza, se esse bebê está apoiado, não está apoiado, qual é o estado clínico desse bebê no dia, isso vai alterar o resultado.
né? Então, não dá para a gente fazer uma avaliação com o bebê, né, de percepção ou de entrada sensorial, desconsiderando o estado daquele bebê, a postura daquele bebê. Inclusive, Isabela Marques trabalhou com eye tracking, que nos permite ter resultados bastante confiáveis e objetivos. E quem falou primeiro foi a Vera Souza, que fez um trabalho com uma quantidade, uma amostra aí enorme, né? A Vera vem da clínica, né? Trabalha muito bem, adora fazer clínica, adorou coletar os dados, então a gente vê a quantidade de dias desde o período gestacional, a quantidade de instrumentos aos quais ela se dedicou para conseguir usar no seu doutorado, e realmente a gente ainda tem dados que estão sendo destacados, mas o grande diferencial é que poderíamos ter, lendo o título da Vera, uma ideia determinista, né? Qual o efeito do diagnóstico pré-natal? E no final, a nossa descoberta foi que os dois grupos podem se sair muito bem. Então, nós ultrapassamos essa ideia de que ter um diagnóstico de uma alteração durante a gestação vai ter um efeito depois. Não. A vida acontece, os bebês estão lá, os seus cuidadores estão lá, nada é garantido, nem para ter um efeito positivo, nem para um efeito negativo. Então, é realmente o caso a caso, né, e as trocas que este bebê faz e como ele interpreta tudo isso que acontece ao redor dele, né? Então, o trabalho da Vera, super minucioso, com uma amostra enorme, com muitos instrumentos, nos permite afirmar que a vida não depende de determinismos, muito pelo contrário, né? Então, o chat está aberto, pode abrir o microfone também, né, Júlia? Acho, tem como? Pode, precisa Pode. levantar a mão para eu Pode conseguir levantar a mão abrir o e a meu. Júlia abre o Isso. microfone. Aqui Ótimo. temos alguns comentários já. A Fabiana Chaves diz: muito interessante os trabalhos, parabéns. Estou representando a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul com estudos sobre bebê e a música. E estaremos participando do seminário sobre o bebê. Que ótimo, Fabiane. Nos vemos lá. Jennifer diz: parabéns pelos trabalhos apresentados, incríveis. Clarissa também agradece, dá parabéns. Jéssica, muitos elogios. Aqui tem um comentário também da Sheila Mantovani da Silva. Importante ver que o diagnóstico pré-natal e o TEA na família não determinam que a estruturação do bebê levará para o TEA ou comprometerá a interação mãe-bebê. Como é importante investir na singularidade e analisar caso a caso. Parabéns. Muito obrigada, Sheila. Inclusive, os dados de segunda-feira da defesa da Letícia Viana vão mostrar a porcentagem que nós encontramos aí de bebês que apresentaram algum sinal, né, de alerta no primeiro ano de vida, estes bebês que têm em casa um irmão mais velho. E os dados, né, Letícia, são muito inferiores ao que está na literatura. Então, aguardem para conhecer os dados a partir de segunda-feira. Aqui, Estela também dá parabéns. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto e vou falar. Vamos lá. Não, eu fiquei pensando, né? A Isabela sabe que eu fiz aí enfim, ajudei na pesquisa do Dr. Ryan Stevenson, que é uma das referências que ela usa para a tese dela. E eu ajudei, inclusive, numa pesquisa especificamente, né, com estudos de eye tracking. E o interessante é que ele não usava o apoio dorsal, e isso era uma das minhas críticas ao estudo também, né? Porque toda aquela aparelhagem do eye tracking, ela necessitava com que você tivesse um apoio do queixo, né? Que você pudesse colocar a sua cabeça. Isso eram estudos, né? Com, enfim, controle, né? Enfim, pessoas com desenvolvimento normal, mas também com autismo. Pessoas com diagnóstico de autismo, mas o estudo ele não permitia que você tivesse um apoio dorsal justamente pela forma, né, que era, enfim, utilizado o eye tracking. Então, você precisava apoiar o seu queixo. Eu fiz o estudo para sentir como é que era, né, e fiquei bastante incomodada, porque era um estudo longo, e eu achei super interessante, porque a Isabela traz isso para os bebês, né, enfim, para as crianças pequenas, mas pensando isso aí ao longo da vida, né, o quanto que isso é importante também, e, enfim, eu fiquei bastante interessada, já tinha ouvido, né, ouvi a defesa aí da Isabela, mas eu fiquei pensando nisso depois.
O mestrado da Isabela, nós publicamos em inglês, a gente pode te passar, Júlia, para levar para ele, né? É interessante. Bom, vamos É ver, porque fazer tanto essa ponte. o que é interessante é utilizar o apoio dorsal e também teve uma evolução em termos do equipamento do eye track, né? Então, antes tinha também que utilizar o óculos, né, do rastreamento visual, mas tinha que colocar o óculos. Antes também tinha que colocar os eletrodos. Agora você já consegue fazer a captação do eye track pelo rastreamento ocular por infravermelho. Então, você não precisa de um aparato nem de eletrodo, nem do óculos, né? Então, isso facilita pesquisas com os bebês e facilita também pesquisas com crianças com difícil testagem, que é essa fala que o pessoal lá de Roterdão usa, né? Então, nesse sentido. Então, assim, então teve essa evolução também do equipamento que facilita, que favorece também uma análise com bebês e também com crianças com difícil testagem por algum motivo. Né? Júlia, E o agradecer a apoio presença da Aline Lucena, que está aqui, que também foi, né, pesquisadora do Baby Lab, que trabalhou com o reconhecimento que a criança faz o seu próprio nome ao ser chamada. Obrigada por estar por aí, Aline. Aqui, Ludmila Tavares, também, uau, espetáculos de resultados, maestria de condução e transmissão. Parabéns, professora Érica e equipe do Baby Lab da UFMG. O comentário da Ludmila Tavares. Muito obrigada, Ludmila. A Ludmila está aí com um projeto de pós-doc, né? Então a gente vai continuar produzindo. Né? Ok, então, Júlia. Ai, desculpa, eu falando aqui com o microfone fechado. Microfone fechado. Bom, agradecer imensamente a participação da equipe, de todas. Foi muito bom vê-las novamente, mesmo pelo Zoom. Né? E nos vemos todos, acredito, no congresso em breve, né? Em julho nós não teremos, né, Érica, o seminário aberto, porque são férias, né? São férias, depois do congresso, férias. Depois do congresso a gente precisa de um tempinho para se recuperar e descansar, para a gente voltar com força total aí no segundo semestre. E como vocês sabem, os seminários, né, abertos em parceria da Lacoste DBB com o Instituto Langage acontecem todas as últimas quintas-feiras do mês. Então, já coloquem aí na agenda. Tem gente perguntando se ainda dá tempo para se inscrever para o congresso, Érica? Sim. Então, onde está a informação, Mariana, pode me ajudar? Acho que você consegue a informação no site, também no Instagram, Instituto Langage. Isso, no site do Instituto Langage, eu tenho até não sei, a apresentação do cronograma do programa, quer colocar aí rapidinho? Sim. Rapidinho, e a inscrição... Pode compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Inclusive, a inscrição é até o dia 6. Ótimo, então vou até falar um pouquinho. Então, começamos dia 7, começamos cedo no Brasil, porque aqui na França estamos com 5 horas de fuso horário, então o primeiro dia começa às 8 da manhã, abertura, por David Cohen e por mim, David Cohen, chefe do serviço de psiquiatria infantil da Pitié-Salpêtrière. Abrimos com uma conferência da David Cohen, que é sobre a assinatura motriz no autismo, da síndrome de West às interações homem-máquina. Tá belíssima a conferência, e depois nós temos uma série aqui, tá faltando um título ali, uma série de participantes brasileiros e franceses em torno da psicomotricidade sobre o bebê e da fonoaudiologia em torno do bebê. No final do dia, faz parte do congresso 2 cursos, um curso com Marie-Christine Lasnik, sobre o trabalho transdisciplinar na clínica dos bebês e seus pais, e um curso com Alfredo Jerusalinski. Então, isso é só na quarta-feira, os cursos fazem parte da inscrição do congresso. Quinta-feira, a gente começa também cedinho, 8 da manhã, nós vamos ter 2 conferências sobre pesquisas e bebê, uma com Bahia Guilher, professora aqui na França, e Marcela Penha, da Universidade Católica do Chile. Depois temos simpósios, então, paralelos, com participantes da França, de Portugal, da Bélgica e do Marrocos, e o meu grupo de pesquisa franco-brasileiro, a gente apresenta, então, no dia 8,
À tarde, nós temos uma conferência com Filippo Muratori, professor da Universidade de Pisa, e Bernard Gulsi. A partir das 13h30, depois do intervalo para almoço, nós temos, então, as rodadas de mesas redondas. Então, nós temos mais de 70 trabalhos que vão ser apresentados em mesas redondas, e a programação vai estar lá no site. Dia 9, sexta-feira, começamos com uma conferência da Miriam Zeger, uma conferência minha, continuamos com simpósios, dessa vez com Brasil, França, Brasil de novo, e a apresentação dos trabalhos Baby Lab. O horário brasileiro é às 13h, não, a gente começa às 8h. Começa às 13h na França. Alguém estava escrevendo ali. Depois do almoço, então, nós temos uma conferência do Alfredo Jerusalinski e rodadas de mesa redonda. No último dia, sábado, e ali tem a apresentação de pôsteres. Os trabalhos que foram encaminhados para pôster vão ser apresentados com apresentação oral, numa sala, tudo isso é via Zoom. Sábado, então, nós começamos com uma conferência do Fábio Apicella, também da Universidade de Pisa, falando sobre irmãos, né, de crianças autistas, Caterine São Jorge, falando de sinais iniciais de autismo no primeiro ano de vida. Depois nós temos, para ir em direção ao encerramento, o próprio professor Trevartan, Corinne Trevartan, que é professor emérito da Universidade de Edimburgo, na Escócia, um dos primeiros a trabalhar sobre a intencionalidade do bebê, imperdível. E depois do intervalo de almoço, conferência de Marie-Christine Lasnik, entrega do prêmio Marie-Claire Busnelli para o melhor pôster e encerramento. Então, a programação, obrigada, Mariana, a programação está intensa, né, para quem trabalha com bebê. Acho que... eu vi que Pérsia Meyhoff estava aqui participando também agora há pouco no seminário. Ela vai apresentar também um simpósio junto com Vera Zimmermann. Então, alguém está perguntando ali, eu entendi a pergunta, Júlia? Será disponibilizada a gravação? Não, o congresso é na hora, a gente participa na hora, todo mundo fica de câmera aberta, microfone fechado, a gente fala, faz pergunta, tem tradução português, francês, português o tempo todo. E é tudo no momento, tá bem? Acho que é isso, Júlia. Quem precisar de mais informações pode entrar em contato, então, via Instagram do Instituto Langage. Isso, a Aristela colocou o link também para o seminário, para inscrições. Então, nos vemos no seminário e também aproveitar para dizer que todos estão convidados, né, a serem membros da Lacoste DBB. Vocês podem, enfim, quem tiver interesse, entrar lá no nosso Instagram, né, preencher a demanda de filiação. Todos os currículos, eles são avaliados, né, mensalmente. Não teremos avaliação de currículo em julho e em agosto, porque são férias na França e a comissão, né, faz parte lá, a comissão, os membros franceses, então a gente não tem avaliação de currículo julho e agosto, mas a gente retoma as atividades em setembro, depois das férias. Então, agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Tchau.